autoconhecimento. E é o Marcos Adriano. Ele vai trazer o tema do título da sua palestra, que é o cinema, ferramenta para o autoconhecimento, uma jornada à consciência de pertencer à unidade. E eu vou trazer um pouquinho do Marcos aqui para cada um de vocês. O Marcos Adriano é terapeuta integrativo, oriundo da área financeira, e começou a sua jornada espiritual atuando com os florais de Bach. Foi professor e diretor financeiro de um centro espírita kardecista. Fez sua formação em PNL e, posteriormente, a formação como ativista quântico, com o professor M. Goswami. É aluno e voluntário na organização Brahma Kumaris, fundador do Cineclube Visão Una, Diksha Giver e facilitador de um curso em milagres, um curso de amor e cartas de Cristo. Ele promove retiros de autoconhecimento nos quais utiliza filmes com base na física quântica e espiritualidade. E também conduz grupos para viagens de imersão no autoconhecimento para a Índia, Machu Picchu e Europa. Conduz semanalmente o programa Espiritualidade em Ação na Família Web Rádio. Bem-vindo, querido Marcos. Bem-vindo. Gratidão pelo convite, Mahadev e toda a equipe. E eu, na verdade, combinei com a Mahaved, eu acabei gravando, porque nós vamos fazer a inserção de 2 filmes para a gente conversar depois no simpósio, e eu espero que vocês se deleitem aí com essa reflexão, que é muito legal, só pela fala aí da Italma e da Daiane, a gente vê como a gente é uno, né? Quando a Italma diz que se eu não mudo, o mundo não muda, e a Daiane volta às civilizações, né? Que nós temos que buscar o que nós deixamos lá para trás, e fala da consciência, e eu acho que vai amarrar muito com esse nosso encontro, nossos 4 palestrantes. Que lindo, bem-vindo. Ele preparou, então, uma palestra para nós aí com todo amor e carinho, e eu vou transmitir aqui para vocês, gente. Adriano, e hoje nós vamos falar sobre cinema, uma forma de nos levar ao autoconhecimento e à consciência de somos todos um. Então, eu gostaria de compartilhar a minha trajetória e 2 ferramentas que foram importantes para dar base no meu trabalho como terapeuta integrativo, e usar o cinema, filmes e documentários em retiros e vivências para que a pessoa possa entrar no caminho do autoconhecimento e realizar a consciência de somos todos um. Uma das primeiras ferramentas que eu queria compartilhar aqui com vocês, que foi a programação neurolinguística. Um dos exercícios no primeiro módulo que me pegou foi o níveis neurológicos. Resumidamente, explicar para vocês que quando eu fiz esse exercício, você traz um conteúdo desafiador no ambiente. Vamos supor, eu tenho um problema de relacionamento com o meu pai. O interlocutor vai fazendo perguntas, o que acontece no teu comportamento, capacidades, crenças, e quando chega no nível da identidade espiritual, a pergunta é: o que você tem feito com você? E qual é o propósito maior dessa questão? Então, quando você realiza que realmente você está tendo uma relação de conflito com você mesmo, aí você desce com essa consciência e de um propósito maior na sua vida. Quando você retorna no ambiente, você vê que aquela situação não faz sentido. Esse foi o ponto de partida para que eu desenvolvesse todo o meu trabalho, para que a pessoa pudesse conhecer a si mesmo, mas na verdadeira identidade, no verdadeiro ser dela. E a segunda ferramenta que eu queria comentar com vocês é quando eu fiz a formação do ativismo quântico com o Amit Goswami, que me trouxe a consciência da unidade. O que é você realmente sentir parte de algo maior e começar a entrar no mundo da sincronicidade,
Então, quando você se abre para o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, você começa a perceber as conexões que vão te levando a abrir portas para o encontro do seu eu verdadeiro. Dentro desses dois pilares que eu gostaria de iniciar esse nosso papo, com duas cenas que eu selecionei, ao meu ver, é a porta de entrada num caminho do autoconhecimento, que são esses dois trechos de filmes que nós vamos compartilhar hoje aqui, que é Agonia e Êxtase, que é um diálogo entre Michelangelo e o Papa II, e um trecho do Matrix, no primeiro da Matrix. Essa cena se passa justamente quando o Papa Júlio II vai olhar os afrescos, quando ele retratou Adão. Eu gostaria de compartilhar primeiro essa cena com vocês. Vamos lá ver isso aqui. The new made Adam. And this is how you see man. Noble, beautiful, unafraid. How else should I see him? As he is. Corrupt and evil. His hands dripping with blood destined for damnation. Your painting is beautiful but false. How did you arrive at this? I thought my idea for the panel was that man's evil he learned from himself, not from God. Yeah. I wanted to paint man as he was first created. Innocent, still free of sin. Grateful for the gift of life. The gift of life. Então, eu gostaria de rever esse trecho especificamente nesse quadrante. Primeiro, quando o Papa questiona sobre Adão, porque o Papa vê o homem como sanguinário, Michelangelo diz: eu quis pintar o homem como ele foi primeiramente criado, puro, inocente, livre de pecado. O mal foi uma escolha do homem, não de Deus. Eu sempre digo que essa cena é uma âncora. O que representa uma âncora? É quando eu tenho um mecanismo de lembrar da onde eu pertenço. Eu pertenço à Capela Sistina, porque o ato da criação foi um ato de amor. Quando, na PNL que eu quis compartilhar com vocês, é sobre esse eu indivíduo que nós estamos falando, de pertencer a uma consciência da unidade. E isso foi retratado na Capela Sistina. Segundo ponto interessante, que o mal foi uma escolha do homem, não uma criação de Deus, não da energia do amor. Então, quando a gente entrou dentro da ilusão do mundo, que agora nós vamos compartilhar a Matrix. Os filmes foram desenhados sobre esse mundo da dualidade, que fala que nós estamos vivendo em uma dupla identidade. O Marcos Adriano, que tem um papel dentro desse sistema, mas a essência Marcos Adriano, que pertence à unidade. Então, a gente, quando vai na Índia, tem uma frase que eu gosto muito: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Isso quer dizer que todos nós pertencemos a uma consciência muito maior. E quando você entra no caminho da espiritualidade, você sente a sincronicidade, que é justamente a sintonia que nos faz sentir pertencer a algo maior. Nessa cena que eu selecionei para vocês, ela é o início do filme número 1, Matrix, que aparece uma tela com números e letras, mas o diretor foi muito inteligente porque ele vai fixar um único número. E aí eu editei duas cenas onde existe uma busca por uma porta. E eu gostaria que vocês vissem que número é que eles buscam para abrir essa porta. Vamos ver isso aqui agora. Yeah. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you?
Did you hear that? Yeah, what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Who is it? It's Troy. Yeah. Então, o interessante que é o número zero, né? O que significa o zero na matemática? É o indivisível, o nada, o infinito. Então, se a gente for agora olhar esse número dentro daquele quadrante que eu gostaria de compartilhar agora com vocês, nós vamos entender como se sai da Matrix. Então, esse ponto zero, ele, na verdade, ele está justamente nessa intersecção entre duas mentes que nós estamos divididos. Então, eu coloquei mais dois conceitos aqui. Quando eu estou na consciência da verdade do meu ser, eu vivo o eu permanente, que é o meu ser, a minha essência. E quando eu estou dentro da Matrix, eu estou num papel, Marcos Adriano, eu vivo a impermanência. Quantas emoções a gente vive durante o dia? Quantos sentimentos? E esse ponto zero, ele representa a saída da Matrix. E isso quer dizer, o que me leva a ter uma decisão e permanecer em paz quando eu estiver nesse ponto zero? Então, eu sempre digo, não tome nenhuma decisão quando você está na raiva. Busque sempre se colocar no ponto zero, ou seja, sair da Matrix, sair do campo de batalha do mundo. Então, estar nesse estado pleno de permanência. Então, esse ponto zero, ele representa o que o Eckhart Tolle descreveu no Poder do Agora. Ele buscou esse centro. Esse ponto nós podemos conectar com a meditação, esse estado que me leva à plenitude do meu ser. Então, quando a gente fala, onde está a maior guerra? A maior guerra está dentro de cada um de nós, que é essa dualidade que nós vivemos. O número zero, as cenas mostram que ele sempre busca onde o zero se encontra no meio de dois números, e nisso ele sai da Matrix, que aí tem a representação. Essas duas cenas é a porta para a espiritualidade. Primeiro, uma referência do que a espiritualidade vai me levar, ao ato da criação. Segundo, que eu vivo numa dualidade, num conflito. E isso, Matrix, é um filme que nós trabalhamos justamente para que o aluno, a pessoa que é um buscador, que vai te levar, nós somos todos um. E para finalizar esse nosso encontro, eu trouxe aqui uma mensagem do Amit Goswami, que está no documentário Quem Somos Nós, que ele vai falar uma chave sobre a física quântica. Vamos ouvir isso aqui agora. Quantum physics, very succinctly speaking, is a physics of possibilities. It opens fundamentally the question of whose possibilities and who chooses from these possibilities to give us the actual event of experience. The only answer that is satisfactory, both logically and meaningfully, is the answer that consciousness is the ground of all being. Então ele fala de uma palavra-chave que é a consciência, a base da vida. Porque quando eu tomo uma atitude na consciência do Marcos Adriano, eu estou tomando em virtude do meu gênio, da minha personalidade, do meu temperamento. Quando eu tomo uma atitude e faço uma escolha pela essência do meu ser, eu provavelmente vou restaurar minha paz e a verdade do meu ser. Eu sou como Deus me criou, e a minha única função é inspirar o mundo. Essas são duas frases de um curso em milagres que nos ensinam que a verdadeira essência do nosso ser é a nossa verdade. Qual é o nosso grande desafio? Então, eu gostaria de compartilhar novamente esse nosso quadrante.
o nosso grande desafio é que a consciência de quem eu sou, ela é mais ou menos, de forma metafórica, 97% da minha mente se identifica com o meu gênio, com o meu temperamento, com a minha personalidade. Então, nós funcionamos nos quadrantes de baixo, nas minhas crenças, capacidades, comportamentos, ambientes. Veja que coisa interessante, a vida te propõe um desafio e o que acontece? Você automaticamente fala, será que eu vou dar conta? Será que eu mereço? Então, a gente tem um diálogo interno de não acreditar da verdade do nosso ser. E nós estamos 3% na consciência da verdade. Então, nós temos uma grande jornada para dissolver o nosso ego, essa mente que me conecta sempre com a escassez, com a minha imperfeição, que não existe. Ela é uma criação nossa. E existe um diálogo muito interessante de Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz que nós vamos ter que ter muitas mortes em vida. E aí Nicodemos responde, mas como eu vou voltar ao ventre da mãe? E ele responde, o que nasceu do espírito é espírito, o que nasceu do corpo é corpo. Então ele estava sutilmente dizendo que nós vamos ter que ter muitas mortes para a consciência do nosso papel, do Marcos Adriano, e muitos renascimentos, na verdade, do nosso ser, nos 3%. Essa é a verdadeira jornada da espiritualidade. Você lentamente ir aumentando a consciência da verdade do teu ser. E outra questão que eu sempre coloco, mas de que forma eu aumento essa consciência? Lendo? Negativo. À medida em que eu vou tendo as experiências de ir para uma reunião e não estar já com cartas na manga, já ter criado o cenário e ir com o coração aberto, quando você se deparar no seu dia a dia com uma pessoa de mau humor, e olhar para ela no namastê, na unidade, e sentir do coração que todo ataque é um pedido de amor, essa é outra inspiração de um curso em milagres. Provavelmente você vai emanar luz para o mundo. E a partir deste momento você está exercendo a sua verdadeira função. Como nós estamos todos mergulhados numa consciência equivocada, e a Matrix que eu quis mostrar para vocês, ela mostra essa questão da dualidade, e a porta de saída é justamente eu neutralizar essa tagarelice, essa voz do ego, do meu papel, do mundo, do campo de batalha. Então, eu preciso muito silenciar cada vez mais para aproximar de uma única consciência, a consciência da verdade do meu ser, que vai me levar à unidade, num mundo em que a gente funciona mais pelo coração do que pelo intelecto. Então, essa é a verdadeira jornada. Você já sabe a chave. Esteja sempre no presente. Não tome nenhuma decisão quando você está dentro de um campo de batalha. Vá viver no momento presente, tudo em sua vida. E provavelmente você vai sentir parte dessa unidade da natureza, da criação. Gratidão a você que me ouviu, a toda a organização para este evento. Namastê, Om Shanti e gratidão.